Opa! Bom, eu não sei vocês, mas eu sempre fui alguém mais introvertido, então é de se esperar que eu não tenha muitas habilidades sociais. Porém, no meu caso, quando eu pego intimidade com alguém, eu consigo falar normalmente. E como dito anteriormente, eu não tenho muitas habilidades sociais, então minha primeira entrevista não foi aquelas coisas. Bom, tudo começou quando um dia antes dessa entrevista eu recebi uma ligação da empresa, cuja eu vou chamar de empresa. Essa empresa, ela tinha me ligado um dia antes e eu acordei bem cedo pro dia seguinte. Eu lembro que eu tava muito enrolado o dia, eu fiquei muito nervoso antes mesmo da entrevista começar, tipo umas 2 horas antes de começar a entrevista, eu já tava bem nervoso. E como era da parte da manhã, eu já, quando eu acordo, eu fico extremamente lerdo por algum motivo. Eu realmente não sei porque eu fico tão lerdo quando eu acordo, eu demoro muito pra processar as coisas. E eu lembro de ter pedido Uber, e assim que ele chegou, eu lembro que a localização tava bem confusa. Acabou que o GPS levou a gente pro meio uma estrada totalmente rural, sabe? Inclusive, a estrada era feita de barro, tinha plantação em volta, assim. Mas voltando ao foco, depois de uns 30 minutos de dentro do carro indo pra direção da empresa, a gente finalmente chegou lá, por algum milagre que seja, porque tava caindo o mundo e a estrada era de barro, né? Então foi muita sorte o carro não ter entalado. Quando eu saí do carro, eu já comecei a ficar perdido. Minha direção também não é o meu forte, né? Eu sou bem perdido, assim por se dizer. Mas eu consegui dar meus pulos e eu encontrei um guardinha lá, que ele me levou até a área da entrevista. E quando eu cheguei na área da entrevista, tinha mais algumas pessoas. Depois de um tempo, a gente foi levado até como se fosse uma outra área da empresa, que era meio que área realmente de entrevista, assim, mais lógica, parece ali. E nessa área da empresa, depois de algum tempo esperando, a gente foi levado até como se fosse uma sala, todo mundo em um conjunto, e lá eles explicaram como funcionava tudo certinho. E a gente teve que fazer alguns questionários e alguns testes. Respondendo esse teste, todos nós fomos também levados depois para uma salinha que tinha uns lanches. Após algum tempo esperando como se fosse no restaurante ali, a área de alimentação, sei lá como fala, nós fomos guiados até aquela sala novamente. E lá a gente foi instruído a esperar em outra sala enquanto eles realizavam entrevistas individuais. Na hora que a gente foi para aquela sala, eu comecei a pensar no que eu ia falar. Ah, spoiler. Eu tinha pensado algumas coisas, só que na hora deu branco. Então, não adiantou de nada ter pensado no que eu poderia responder para certas perguntas. Após algum tempo esperando e vendo o pessoal indo e vindo, eu falei, bom, agora é minha hora. Eu levantei da cadeira e fui em direção à área da entrevista individual. Quando eu sentei na cadeira, a entrevista começou. Ele começou a fazer algumas perguntas e eu comecei a responder normalmente. Tava tudo indo bem, até que ele fez uma pergunta que me bugou completamente. Por que você quer entrar nessa empresa? Porque a empresa é grande? Você está perguntando ou afirmando? Não, eu tô afirmando, no caso, é. Depois dessa situação e mais algumas outras, eu finalmente terminei a entrevista. E assim que eu terminei a entrevista, eu fui embora. E naquele dia, quando eu cheguei em casa, eu deitei e dormi. E já na manhã seguinte, eu recebi a mensagem. Opa, salve, salve galera, hein? Passando aqui no final do vídeo pra pedir pra que vocês compartilhem, se inscrevam aí no canal. E é isso, adeus.